Boa noite, Rafael. Boa noite, professor Paulo, professor Irã. Nossa, eu fico tão feliz de vocês estarem aqui. Vocês que são referência aí para todo mundo, acompanhando a gente aqui com uma outra referência. William, tudo bom? Vou esperar o professor Ricardo entrar. A gente estava conversando ainda há pouco agora no WhatsApp. Boa noite, Fernando, tudo bem? Um beijão pro pessoal do Qualibé. Alguém já viu aí se o professor Ricardo entrou? Marcos. E aí, Henderson? Ana? E aí, Rafael, terminou lá? Não fez live de 2 horas não, né? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intensificação sustentável para mitigação de gases de efeito estufa. Eu estou bem contente com o tema. Foi o próprio professor Ricardo escolher o tema. Eu acho que é um tema extremamente importante para a gente, né? Hoje que a gente precisa se defender tanto dessas questões todas que o pessoal tem pressionado a gente em relação ao agro. Né? Então eu acho que isso é bacana, a gente conseguir discutir isso com uma pessoa que tem tanto conhecimento quanto o professor Ricardo. Deixa eu ver aqui se o professor já entrou. Um abraço aí pro pessoal do Pastagem Consciência. Deixa eu ver aqui. Ele ainda não entrou. Valéria, um abraço. Pessoal, eu parei aqui só para poder ouvir o áudio do professor Ricardo. Ele falou que tá me ouvindo, tá me vendo, mas eu não tô achando ele aqui ainda, professor. Eu vou mandar um convite e o senhor aceita o meu convite aí, por favor. Tá bom? Eu não tô achando ele aqui. Alguém pode me dar uma luz aí do que pode estar acontecendo, pessoal? Ele mandou um áudio dizendo que está me vendo e me ouvindo. Isso, Ana, o tema abre um leque enorme para debate. Ah, aqui, o professor Ricardo já entrou. Deu um oi aqui. Professor, eu vou te convidar e só aceita aí. Vai aparecer um recadinho pro senhor aí, professor. Aí eu só aceito. É só o senhor aceitar a minha solicitação aí, professor. Eu fiz uma solicitação para o senhor. O senhor não está nos ouvindo? Alguém pode, por gentileza, digitar aí para o professor que é para ele aceitar a minha solicitação? Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Tá, áudio e vídeo tá ok para vocês? Um abraço, Diego. Wilton. Vou tentar enviar de novo para ele o convite. Professor, eu vou ver se eu consigo mandar o convite de novo para o senhor. Pessoal, alguém escreve para ele aceitar o convite, por gentileza, aí? Eu não consigo enxergar direito para digitar aqui no celular. Vamos lá. Estamos esperando. Professor, o senhor continua sem ouvir a gente?
Obrigado, pessoal. Todo mundo mandando recado para ele. Agora ele vai ler o recado. Ele não está ouvindo. Ele disse que não está ouvindo a gente, né? Não está me ouvindo. Ah lá, Ricardo Reis não está conseguindo participar. Vamos tentar de novo. Qualquer coisa a gente sai, eu falo com ele e a gente volta. Vou ver se ele está aqui. Se ele não tiver, pessoal, eu vou pedir para vocês um minutinho. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair. Vamos ver aqui se ele... Ah! Agora acho que vai. Que ele me mandou a solicitação. Acabei de aceitar a solicitação dele. É o Wilton. Eu acho que é isso mesmo. Ele enviou o convite, sim. Tá aqui, eu tô recebendo. Olha o professor Paulo. Ai, meu Deus do céu. Lá. Pronto, estamos aqui. Até que enfim. Deu certo, Tudo bom? viu, professor? Viu? Ó, não falei que ia dar certo? No fim tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim, né? Exatamente. Mas a ineficiência da idade para mexer com essas modernidades acontece isso. Nada, de jeito nenhum. Isso é assim mesmo, professor. Tá tudo tranquilo. Graças a Deus, deu certo e estamos juntos aqui, né, professor? Um prazer, muito obrigado pelo convite. É muito bom falar sobre esse assunto de pastagens, tema que a gente vive há muitos anos, né, Janaína? Pois é. E, felizmente, estamos agregando muita gente nova, pessoas animadas aí para trabalhar nessa área tão importante dentro da nossa agropecuária. É uma satisfação participar desse live com vocês. É uma pena que não é ao vivo, mas vamos lá. Pois é, né, professor? Mas vai chegar o momento. O senhor já esteve aqui com a gente em São João del Rei, num Simpasso, dando uma palestra pra gente. A gente já se encontrou em outros momentos. Em breve vai estar todo mundo junto, né, professor? Nossa expectativa é essa. Exatamente. Em primeiro lugar, professor, eu gostaria demais de agradecer ao senhor por ter aceitado o convite prontamente. Um desafio, né, pessoa que nunca fez uma live no Instagram, né? O senhor sempre fez no YouTube, então foi um desafio para o senhor. Eu te agradeço demais por ter aceitado o convite de primeiro. Fiquei muito contente. Então, em nome do Grupo de Estudos em Floricultura aqui da Universidade Federal de São João del Rei, eu queria agradecer ao senhor pela presteza, né, e por trazer para a gente um tema tão bacana e tão interessante para todos nós que estamos aqui, né, assistindo a gente está tendo esse benefício, né, de estar assistindo aí, esse privilégio de assistir o senhor falando. Então, professor, eu vou começar de uma forma que eu sempre começo quando eu falo com o pessoal que vem aqui, que prestigia a gente, que vem fazer as lives conosco. O senhor tem uma história muito bacana na floricultura, na zootecnia brasileira, né? Eu tenho muito orgulho de dividir a profissão com uma pessoa como o senhor. Então, conta pra gente como é que foi isso, como é que foi aquele momento que deu aquele start, que você entendeu assim, quero trabalhar com pastagens, né? E eu sempre digo que a floricultura é muito democrática, porque a gente participa de pode fazer várias coisas dentro dela. Quando é que deu esse start, que deu pra gente a sorte de ter o senhor como esse pesquisador referência na área? Então, muito obrigado aí pelas considerações. Um pouco da história, a gente é de origem lá da Zona da Mata de Minas, da Grande Cajuri, Viçosa vizinho de Cajuri, e sempre acompanhando a universidade, fazendo visitas ao departamento, vendo o sistema de produção da parte de gado de leite. Não tinha ainda o setor que existe hoje lá do Sr. Mauro Paulino de gado de corte, mas sempre nas atividades de férias, atividades extra-escola, envolvido com roça, com fazenda, naquele estilão lá de Minas, carro de boi. Eu era um fanático por carro de boi. Então, quando eu fui prestar o Colune, que a gente fazia o terceiro ano, ia para o Colune. E já vivia dentro da universidade. E sempre focado na zootecnia. Isso foi em 1974, vestibular em 75. Aí você vem a outra paixão, que é a zootecnia.
Naquele ano, foi o último ano que tinha o vestibular para você fazer para agronomia e diversificava em zootecnia nos últimos anos. Então, a partir dos ingressos de 75, era zootecnia específica. Bom, e entrar no departamento de zootecnia, para quem gostava de produção animal, e já no segundo ano ali, já começava a ler, já ver as pesquisas, não tinha como não fascinar com a floricultura. O professor Rasmussen é um ícone para nós, uma referência, de tanto da parte científica como da parte de convivência. Sim. Aí o professor Zé Alberto Gomide, outro ícone de referência para nós. Professor Domício, professor Obeide. Então, aquele ambiente do departamento foi muito interessante, que eu fiz uma prova muito boa de melhoramento animal, e o professor Martinho convidou para trabalhar com melhoramento. Eu fiquei pensando aqui, melhoramento animal e tal. E isso no terceiro ano. E a minha turma tinha uma particularidade interessante. Nós tínhamos muitas aulas com a turma anterior, que era a turma do Sebastião Valadares, do Fernando Pereira, do Cláudio Nápoles. Então, era uma das melhores turmas em termos de nota, e a gente convivia com aquele grupo nessa motivação. Bom, a partir daí, na parte final já do curso, eu decidi trabalhar com forragem. É um assunto bastante interessante. E eu também gosto um pouquinho de nutrição de ruminantes. Então, fazia aquele e-mail. No meu mestrado, foi a parte de fisiologia, de braquiária, carboidratos não estruturais, e um assunto bastante interessante, mas eu queria mexer com a parte animal. Bom, e a partir daí, terminando o trabalho, em 81, final de 81, no dia da colação de grau, eu estava num ônibus vindo para Jabuticabal para fazer aqui as entrevistas, fazer o concurso para ingressar na área de floricultura e pastagens. E aqui houve uma oportunidade grande, pela disponibilidade de estrutura, para trabalhar com a parte focando a parte animal. Depois o professor Rasmussen um dia me convidou, nós estávamos no congresso em Piracicaba, para trabalhar com a linha que ele queria desenvolver com amônia, aplicação de amônia, aquele jeitão dele de sempre estar pensando na frente. Falei, vamos encarar isso aí, né? Porque a pretensão era sair para o exterior, mas estava muito complicado, o Brasil em crise, uma confusão financeira. E aí eu fiquei mais na parte animal, tive o prazer de ter o professor Coelho como se fosse um co-orientador, o professor Gomide, e os dois na banca foi um desafio, veja bem, né? Eu imagino. Mas foi muito prazeroso construir essa parte de trabalho com um pouco de conservação de forragem, e agora nós estamos trabalhando com manejo e nutrição do animal em pastejo. É uma área de forragicultura fascinante, porque queira ou não queira, você tem que saber um pouquinho de solos, bastante de fisiologia, de plantas forrageiras para manejo, e entender um pouco de nutrição para você fechar um raciocínio, fechar uma ideia. Mas ao longo dos anos eu fui muito feliz, porque quando eu consegui acertar para ir para o exterior, eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa, o professor Vin Solenberger, extremamente gentil, receptivo, e atualmente eu tive outra sorte de conviver com o professor Denis Pop, que é outro ícone e ajuda muito no dia a dia. O professor Tedeschi, o João Vendramini, o Dubé. Então tem um grupo de contatos, o Diogo, que trabalha lá na Austrália, o Luiz Felipe Prado Silva. Então esse conjunto de ações foi muito gratificante, fora os amigos de longa data, o pessoal de Viçosa, o professor Tião, que a gente não consegue chamar de Sebastião, o professor Detman, a turma de Lavras, que eu tenho bastante apreço, os meus ex-alunos, Daniel Casagrande, o Thiago Bernardes, o Márcio Ladeira, enfim, um grupo enorme. E aí um convívio muito agradável também com o pessoal de Piracicaba, Botucatu, Porto Alegre, Maringá. O meu primeiro orientado foi o professor Clóvis Jobim, aquele senhor idoso que fora por ele, meu primeiro orientado. E fora os jovens, né, que vão se agregando, o pessoal lá do Mato Grosso, o pessoal do Pará, Joanes, o professor Tiago, o Felipe, que agora ele está em Unai. Então é um grupo enorme de pessoas que vão se somando, fora os orientados, né, que é um motivo de bastante orgulho de tê-los por aí. Então a floricultura é um grupo bastante diverso, como você colocou. Nós temos áreas bastante interessantes da integração lavoura-pecuária. O Paulinho Carvalho desenvolve um trabalho maravilhoso lá no Sul. E tudo isso vai somando.
vão somando aí os amigos que vão se consolidando e os novos amigos, cada estudante, felizmente, sai como um novo amigo, uma nova referência. Uma coisa que é muito prazerosa é ver os jovens que estão conseguindo fazer muito mais do que a gente fez. Vocês, por exemplo, têm colaborado bastante, têm evoluído muito, fora uma coisa que eu não posso falar, e é um pouco complicado. Mas eu tive uma professora do Colune, do Colégio Universitário, ela não gosta que fale, hein? A professora Valéria Euclides, que é um ícone para mim, uma referência, uma pessoa que me espelhei muito nela. Então, nos anos 74, ela é professora. E ela é brilhante, né? Sim. É o pessoal lá do Campo Grande, são nós estamos na tentativa aí de tentar trazer a Valéria para cá, mas nós vamos conseguir. É mesmo? Estou tentando trazer ela para fazer uma live com a gente aqui. Ela não tem rede social, mas nós estamos tentando. A gente tem até o final do ano aí, não vamos desistir, não. A doutora Eliana já que está aí também, então a gente vai tentar fazer essa força-tarefa para botar a doutora Valéria para dividir um pouco dessa experiência toda com a gente. Professor, uma experiência fantástica. Então vamos lá, o que o senhor tem para contar para a gente um pouquinho dessa intensificação sustentável para mitigação de gases de efeito estufa, como é que estão os trabalhos aí na Unesp, né? Tá todo mundo aqui tá todo mundo um pouco ansioso para a gente conversar, a pessoa está falando que esse debate é longo, né? Mas vamos tocando aí, vamos dividir essa experiência que o senhor tem com a gente. De fato, é um debate muito longo, porque ele é permeado, às vezes, por discussões diárias de pessoas que não são, vamos dizer, habilitadas para discutir algo tão perante, levam uma ideia na opinião pública e distorce muitas realidades do que realmente acontece nessas emissões de gases de efeito estufa. E o que nós temos investigado, que não é nada de novo, mas é apenas uma forma de medir. Essa intensificação sustentável nada mais é de você usar melhor os recursos ambientais que você dispõe. Usar melhor o recurso solo, o recurso forragem, um animal mais eficiente, que vai fazer uma boa conversão alimentar, um manejo de pastejo. A gente costuma brincar que você olha, é igual ficar careca, né, Janaína? Você olha a parte aérea e esquece do sistema radicular. Então, esse é outro foco, porque, na verdade, o pasto é um grande sequestrador de carbono para o solo. Obviamente que existe uma teoria que é finita e tal, mas ele faz muito bem esse papel. Da mesma forma que incorporar árvores no sistema é uma garantia de incorporar carbono. Então, essa intensificação sustentável, ela é um conceito bastante interessante de eficiência. Uma eficiência agronômica, uma eficiência zootécnica, levando uma eficiência ambiental, um retorno econômico bastante interessante, e você consegue fazer um benefício social e remunerar bem os seus colaboradores dentro da propriedade, além de ter uma segurança alimentar e qualidade nutricional. Você vai trabalhar em sistemas mais refinados, vamos dizer assim, e aí você vai ter uma produtividade dentro dos limites do solo. Nós temos diferentes categorias de solo, em termos de fertilidade, em termos de disponibilidade de água, por exemplo, e vai trabalhar com a eficiência de pastejo. Eu vejo, nos últimos anos, a grande avanço que nós tivemos foram os trabalhos do professor Sila, da interceptação luminosa. Ele trouxe esse conceito de plantas de clima temperado e aplicou, juntamente com o doutor Pedreira, de Piracicaba, fizeram trabalhos interessantíssimos, definindo essa interceptação correlacionando com a altura. E, a partir daí, uma ferramenta de manejo extremamente de fácil adoção pelo pecuarista, obviamente dependendo da sensibilidade. Então, tudo isso leva a um melhor uso de recursos. Na verdade, é isso. Você vai trabalhar com nitrogênio, por exemplo, doses crescentes vão diminuindo a eficiência de uso do N. Nas doses mais baixas, você produz mais forragem com menor quilo de nitrogênio. Então, as eficiências vão caindo. Então, por que não trabalhar com menor dose, com maior eficiência no pasteiro? Com o controle de altura de entrada, saída, oferta de forragem, valor nutritivo. Então, a ideia que tem na literatura dessa sustentabilidade é você usar os melhores dos recursos. Desses recursos, qual seria, no entendimento, espécies adaptadas. Hoje nós temos uma gama de espécies bastante produtivas e adaptadas a diferentes condições, um trabalho muito bem feito da Embrapa, por parte da doutora Cacilda,
da Liana Janke, então outros estão seguindo a linha deles. Espetacular os trabalhos. E aí dá para você integrar com outras atividades da agricultura, por exemplo, que eu vejo on-way, a atividade vindo da agricultura para a pecuária. Muito difícil sair da pecuária e ir para a agricultura. Então isso faz do Brasil, eu sou extremamente otimista com o Brasil, na parte da pecuária, na parte da agricultura, porque é o único país que você consegue fazer 4 safras na mesma área em um ano. Soja, milho e capim, e ainda boi e madeira, se tiver na área. Onde que alguém consegue fazer um negócio desse? E aí que entra, né, Janaína, a questão de segurança, eu coloco como segurança nacional. Você entender essa pecuária, essa agricultura, como uma dádiva que nós tivemos da natureza. E para que avançar na floresta amazônica para fazer pasto, se boa parte não tem sustentabilidade? Vamos cuidar do nosso espaço. 1,3 cabeças por hectare. Nós temos know-how para produzir 3, 4. Né? Então, é uma coisa que nos deixa animado, porque eu tenho certeza que a turma que está chegando aí está fazendo mais bem feito, tanto na pesquisa quanto os agricultores, os produtores. Essa sucessão familiar, que a gente vê de longe, ela está sendo muito bem feita. Não que os velhos fizeram coisas, nós fizemos ruim e errado. Mas o conceito hoje é diferente. Sim. A questão de bem-estar, ainda há pouco assistimos uma apresentação da produtora Carmen, ela trabalha com conceitos de bem-estar animal, e ela chama de bem-estar sustentável. Quer dizer, uma coisa que os treinamentos de pessoas, qualificação de mão de obra, animais desmamados, bezerros desmamados a pasto com 250 quilos, com os dados que ela apresentou, alto índice de fertilidade, alta reprodução. Então, o conjunto de ações. Outro dia nós assistimos o professor Matheus falando lá de Lavras, falando sobre programação fetal. É um negócio fantástico. É muito interessante a linha de raciocínio. Você está prestigiando as mamães. A mamãe sendo alimentada e bem nutrida durante todo o ciclo de produção. E não deixar as vacas nas piores situações da fazenda. Esses são conceitos que se aplicam no dia a dia num sistema equilibrado, num sistema harmônico, que é uma propriedade agrícola. Tem que ser assim, preservar solo, preservar água. Eu passo aí em frente a São João del Rei, tem 38 anos que eu vou para Cajuri. E fico vendo aquelas mossorocas do mesmo jeito. Quer dizer, é uma situação que foi criada há muitos anos por algum deslize de manejo, né, Juliana? Aqui na região também, professor, a gente tem também que tirar um pouco essa questão do deslize de manejo, porque é uma região muito de garimpo, né? Então aqui Sim. Aqui nós ainda temos esse agravante aqui, né? Que o pessoal aí sai quebrando morro para achar ouro até hoje, professor. Até hoje morre gente no Rio das Mortes tentando pegar ouro de aluvião, o pessoal arrebentando tudo aí. Mas eu entendo bem o que o senhor fala. Aqui o senhor pega aquela região de Ritápolis, né? Para passar. O professor, eu queria fazer só 2 comentários bem rápidos sobre duas coisas que o senhor falou que eu não posso deixar de falar. Né? O senhor está falando dos jovens que estão chegando aí, mas a gente hoje tem trabalhado, né, bem, porque o caminho já foi pavimentado. Então fica aqui o meu agradecimento a vocês que pavimentaram esse caminho para a gente. Né? É mais fácil hoje por causa de tudo que vocês já construíram. Né? Então, sim. E tem a geração anterior que foi fantástica, né? Os professores da área de pastagem, da área de nutrição de ruminante, nós tivemos boas escolas, né, espalhadas por esse Brasil afora, com uma formação muito sólida. Sim, então. E a gente vai pavimentando cada vez mais esse caminho, né, professor? Sim, então fica aí o nosso agradecimento. E quando o senhor falou de raiz, eu preciso só avisar o pessoal que está seguindo a gente aqui, que o professor Ulisses Secato vem conversar com a gente sobre raiz, exclusivamente sobre raiz. Né, eu fiquei bastante contente também pela presença dele aqui. Nós vamos conversar então sobre sistema radicular e aí sobre a história que o senhor contou da careca aí. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema radicular. E o Ulisses também é careca, ele já faz tempo que ele é careca. Era da nossa turma, ainda do nosso futebol aqui em Jabuticabal, ele fazia o doutorado, ele jogava com a gente, um excelente linha de pesquisa, um excelente trabalho que ele faz. Então vamos lá, professor. O senhor estava comentando essas questões aí de agricultura, né, e de pecuária. O senhor acha que o nosso produtor rural, hoje, né, pensando na nossa realidade, né, às vezes até pensando um pouco na minha realidade aqui, de minifúndios,
né, no sistema de produção de leite, e o outro ponto, o outro contraponto, que é grandes áreas de pastagens para gado de corte. Você acha que o nosso produtor rural, independente dele estar aqui em minifúndios ou nos latifúndios, né, não no sentido pejorativo da palavra de latifúndio, tá, gente? São áreas maiores, que eu estou querendo dizer. Você acha que ele está preparado para essa intensificação sustentável, professor? Bom, eu vou falar como mineiro da Zona da Mata, uma região típica de pequenas propriedades, do leite, do feijão, de aves, alguns trabalham com integração, com verduras e hortaliças. Então, eu tenho um gráfico interessante da publicação da Embrapa, do doutor Evaristo. Ele fala que as pequenas propriedades, hoje, elas representam 90% do território e produzem 50% de vários produtos, entre eles esses que eu disse. Por exemplo, pega o exemplo do café lá na Zona da Mata, é típico de pequena propriedade, a maioria das fazendas são fazendas pequenas. E aí, Janaína, entra uma questão, como você está perguntando, a pessoa está preparada. Esses produtores de leite, desses pequenos propriedades, são mão de obra familiar, que todos vivem junto, trabalham junto, são altamente eficientes. Sim. Então, esse pessoal é muito profissional. E quando você pega as grandes propriedades, que são gado de corte, soja, algodão, são culturas bem específicas. Por exemplo, aqui em São Paulo tem bastante cana das usinas, mas boa parte dela é produzida por arrendamentos de pequenas fazendas. E aí que é um problema. O indivíduo larga aquela propriedade, muda para a cidade e fica do arrendamento. Laranja também tem grandes propriedades pequenas. No sul de Minas você tem fazendas maiores, mas boa produção de café e leite sai do somatório de pequenos. Então eu vejo que esse pessoal, aí vem um pouco de saudosismo. Quando eu era criança tinha a ACAR, que era a Agência de Extensão Rural, antecessora da Emater. Então dizia-se que a ACAR era um jipe, um moço e uma moça, que era um economista doméstico e um agrônomo e veterinário. Então eles prestavam um serviço fantástico. Vamos pensar na Emater Minas, Emater Rio, que era muito boa, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Então tem várias Ematers que eram exemplos. E o que aconteceu com a extensão rural? Que é a transferência de conhecimento, é a tecnologia aplicada no campo. Então, as instituições de pesquisa, tanto em nível federal como as estaduais, elas têm uma importância muito grande de transferir conhecimento e tecnologia para a extensão rural. E o que aconteceu ao longo dos anos? Eu não vou ficar citando as pessoas, que a gente pode até ser entendido como aspecto político, né? Eles foram sucateados ao longo do tempo. O sistema Cibrater, o sistema Emater, e passou a ser uma competência municipal. Aí você sabe como é que funciona. Por exemplo, Minas, vamos dar um exemplo típico. Mais ou menos 825 municípios, né? Boa parte, uns Cajuri para mais, uns 30 mil habitantes, 40 mil. Muitas decisões de cunho político são muito pessoais. Então, como é que você vai fazer uma extensão rural com uma política de Estado, uma política mais sólida, se essas decisões são em nível municipal? E a cada 4 anos pode mudar, porque o prefeito X ganhou, ele vai e demite o técnico da Emater. Então, eu acho que tecnologia, conhecimento, nós temos muitos conhecimentos, mas transformar em tecnologia aplicada, aqui está um problema. Tanto é, se você vê, a Ipamig tinha um trabalho exuberante. Quando um determinado governador foi eleito, a primeira coisa que ele fez, ele foi na televisão, depois do Fantástico, falar mal da Ipamig, falar mal do IESA, falar mal da Rural Minas, quer dizer, superou esse aspecto do Estado. E não que a Ipamig não faça um trabalho muito bom até hoje. Mas temos vários exemplos de instituições estaduais de pesquisa que trabalhavam em parceria com a Embrapa, e ao gerar conhecimento junto das universidades, Viçosa é um exemplo bastante forte nisso, da extensão rural, não chega ao produtor. Sim. Então a informação hoje chega ao produtor, muitas das vezes, não é crítica, aliás, é até um elogio para algumas empresas, através da consultoria das empresas. Sim. E aí, Janaína, tem uma coisa que é muito interessante. Hoje as empresas a parte de agropecuária, a parte de nutrição, de pastagem, trabalham com doutores formados por nós, né, por vocês. Sim. Aqui, todo mundo. Então, hoje, o nível das empresas avançou muito.
na geração, eles fazem pesquisa, várias fazem pesquisa conosco, e ainda tem os técnicos de alto nível de transferir. Então, nessa parte, eu acredito que vai dar certo, e já está dando certo. Vários locais no Brasil, a pecuária é de alto nível, por causa dessa transferência. Agora, a ausência do Estado, entre aspas, o Estado que eu estou dizendo como um todo, Sim. em trabalhar na conservação do solo, você vai chegando de Barbacena para frente, você tem áreas que você vê eucalipto, junto com pasto, e outras áreas com o topo do morro todo descoberto. Eu já vi várias vezes, eu tenho várias fotos, parado morro abaixo, fazendo preparo de solo para plantar capim. E aí, isso aí não é uma crítica à região, mas conta, eu não vou contar porque posso ser tendencioso. Quantas escolas tem federais em nível médio e universidades de Muzambinho, já falei uma, até Viçosa? Para você pensar. Eu estou no caminho. Então, e são entidades que criam conhecimento, que geram informações, mas aquela região não se beneficia diretamente disso. Sim. Por quê? Uma pessoa dessa questão de pequenos produtores aí, ele não tem recurso para comprar sacos. Eu sei. E você falar que ele não sabe, claro que ele sabe, mas ele não tem recurso. Então, essa questão de intensificação, ela tem que passar por uso de leguminosa, pastos com diferentes espécies, algo que seja mais plausível para ele dentro do seu investimento. Porque você tem contraste. Por exemplo, na Icajuri, um dos maiores produtores de leite ali da Zona da Mata, que trabalhou, a Antônio Maria trabalhou durante muitos anos com o PDPL. É um programa que a Nestlé financiou, ela ajuda. Então, isso é fantástico para a região. Então, tem vários exemplos do que deu certo. Eu acredito muito nessa integração do produtor com as empresas, com produtos de qualidade. Hoje nós melhoramos muito a qualidade dos produtos que chegam para o produtor. Sim, valor cultural de semente é um exemplo claro disso. Claro, porque a Associação dos Produtores de Semente via Embrapa, né, ela resolveu a questão. Então, quem hoje produz alguma semente de qualidade inferior, ele não tem esse mercado. Não tem mercado, ele está fora. Fora, a mesma coisa com sal mineral, com suplementos. Então, eu acredito muito que esse envolvimento, a profissionalização da agricultura, valorizando o trabalho de pequenos produtores, realmente pequenos produtores de mão de obra familiar, porque não dá para improvisar. Sim. Eu fico olhando, acho que é interessante, mas a pessoa, hoje a terra é fator de produção. Você ter a terra e não ter tecnologia e conhecimento, você não consegue produzir. Então, agora, falando de pecuária de corte, é um cenário diferente. Sim. Você vê grandes áreas mal manejadas, que poderiam ser melhor manejadas, integrando com sistemas de agricultura, com o uso de produtos, subprodutos que o humano não consome. Esse é um ponto interessantíssimo. Os resíduos da atividade agrícola interagindo com a pecuária. E sistema de produção eficiente, quer dizer, pasto de qualidade, você faz uma cria, uma recria eficiente no pasto, depois você termina com um suplemento ou num confinamento convencional ou no pasto. Quer dizer, a tecnologia está aí. Eu sou muito otimista, não sou pessimista. Não, claro, professor, todos somos, temos que ser, né? Até porque, quando o Bruno Pedreira veio aqui, quando ele fez a live, ele ainda comentou, eu não sei se ele falou aqui em alguma outra, mas foi ele que disse isso, que a gente tem muito que avançar, mas vamos levar em consideração também o tanto que nós já avançamos, né? O tanto que a gente já andou nisso tudo. Professor, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão relacionada à suplementação e essa mitigação dos gases de efeito estufa, que o William perguntou aí pra gente. Pessoal, queria pedir, só um instantinho, professor, queria pedir gentilmente para vocês fazerem as perguntas nos quadradinhos, para quando chegar no final eu mostrar ao professor, tá? Porque se ficar subindo, às vezes eu posso perder alguma, tá bom? Obrigada, pessoal. Janaína. Sim. Primeiro ponto é nós fazer uma reflexão sobre a definição de que é suplemento. Se olhar no Aurélio, que é sempre bom dar uma olhadinha de vez em quando, o suplemento significa você adicionar uma parte em relação a um todo. Sim. E nós, orgulhosamente, da área de pastagem, vamos dizer que o pasto é o todo. O suplemento, principalmente no período de
de águas, por exemplo, ele é uma forma de você corrigir as deficiências do pasto em relação à exigência do animal. Então, na seca, é mais crítico que você vai ter uma correção em quantidade e qualidade. Então, via de regra, você trabalha, por exemplo, vamos pegar o exemplo típico de óxido nitroso, que é o gás de efeito estufa com maior capacidade de aquecimento, 295 vezes superior ao CO2. As principais fontes de emissão de óxido nitroso seria adubação, onde você tem uma taxa de produção de óxido nitroso, e as excretas dos animais, principalmente o nitrogênio da urina. Então, quando você pensa na suplementação para mitigar essa questão, uma das estratégias é você diminuir a quantidade de nitrogênio que vai ser excretado via urina, principalmente o nitrogênio não proteico, e vai ser eliminado através da conversão de ureia, na reciclagem ali, e eliminado via urina. Uma das formas, então, de você fazer essa mitigação é trabalhar com um suplemento que vai aproveitar aquela quantidade elevada de proteína degradável do pasto, um pasto de agricultura de integração lavoura-pecuária, ele vai ter uma proteína alta, uma proteína solúvel alta. Então, quando você vai usar esse tipo de pasto, você tem que procurar maximizar o crescimento microbiano com um suplemento proteico de baixa degradação e principalmente uma suplementação energética. Bom, então, esse assunto ele é bastante palpitante. O meu amigo Edênio fala assim, mas você tem um pasto FAPESP, e você aduba, ele fica com aquele jeitão dele. Não, você tem razão. Não, ele é fantástico. Eu falo que você tem razão. Então, nessa condição de integração lavoura-pecuária, um sistema bastante, vamos dizer, ele está crescendo, mas ele pode se tornar uma realidade. Então, você faz essa correção. Desculpa, professor, eu tô rindo até agora da minha desgraça, porque eu não tenho pasto nem FAPESP, nem CNPq, mas nós vamos então, pois mas chega lá. Tem sempre alguém pior. E aí, essa estratégia, por exemplo, quando você tem um pasto de qualidade inferior, onde a deficiência principal é proteína, por questão de manejo, questão de fertilidade do solo, obviamente você deve corrigir a proteína. E nesse caso, nós temos trabalhado com DDG, que é o resíduo da produção de álcool de milho, uma fonte interessante de proteína não degradável e altamente disponível lá no Mato Grosso. Então, o que tem que ser feito lá para eles? Eles têm que produzir um DDG que garanta essa qualidade da proteína não degradável. Não pode ser um produto que é feito com superaquecimento. Você tem que reconstituir o extrato etéreo, que é uma composição útil para aumentar a energia. Então, veja, esses subprodutos também têm que ser padronizados. Como é que o pecuarista vai usar se não tem padronização? Então, essa suplementação, ela é uma ferramenta fantástica. No meu entendimento, ela é uma excelente ferramenta para ajudar no manejo do pasto. Os colegas da nutrição não gostam muito dessa definição, porque eles acham que o suplemento é que ele entra para corrigir a deficiência do pasto. Sim, mas para nós ele é muito útil para melhorar o manejo do pasto. Ajustar a relação de demanda com oferta de forragem. E você tem inúmeras situações que você pode, por exemplo, na questão do metano. Essa é mais complicada porque a produção de metano é inerente ao animal que consome fibra. Tem um trabalho interessante publicado no ano passado, da equipe do professor da Pensilvânia, do Richthofen. A conclusão do trabalho são artigos de vários locais do mundo. Se o animal come mais, ele emite mais gás. Se ele come mais fibra, ele emite gás. Então, metano. Porque é uma questão metabólica. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que expressar essa produção de metano de acordo com o ganho de peso, de acordo com o tempo de abate, de acordo com a digestibilidade. Então, é uma maneira de você ter aquela produção, por exemplo, o IPCC preconiza lá 140 e poucos gramas por dia, animal. Mas você tem um animal produzindo 200, mas está ganhando 800 gramas, 900 gramas, 1 quilo. E está reduzindo a idade de abate. Então, essa é a conta que nós temos que fazer. E, quando expressamos tudo isso em equivalente CO2, colocar carbono no solo. Evitar queimada de pasto, evitar degradação do solo, porque a mudança do uso da terra é o fator que mais contribui para a emissão de gases.
E a pastagem, ao contrário, ela é um agente mitigador. Então, essas questões de metano, dióxido nitroso, o uso de aditivos, por exemplo, que vai diminuir a degradação da proteína em nível de rumen, taninos, óleos essenciais, saponinas, todos esses eles ajudam o processo. Agora, a eficiência de ganho de peso, a melhoria na condição de cria, índices de fertilidade, tudo isso ajuda a mitigar o processo. E o ruminante, ele realmente tem emissão, mas ele consome alimentos que o humano não consome. Exatamente isso que eu sempre falo. Em vários segmentos. Ah, mas ele ocupa muita área. Não, você pode ter uma lotação no Brasil média, 1,3 cabeças, nós temos tecnologia para colocar 3, 4, até mais. Até mais. Unidades animais com as nossas plantas tropicais, né, professor? Bem manejadas. Exato. Bem manejado. E aí você tem, mas você tem um problema do período crítico, período de seca. Mas nós temos recursos para conservar a forragem, usar subprodutos de maneira estratégica. Polpa cítrica, DDG, caroço de algodão, casquinha de soja. É uma infinidade, é um arsenal. Resíduos da processamento de mandioca. E essa é outra linha que nós estamos trabalhando nesses suplementos com os pastos manejado com interceptação luminosa de 95%, o ajuste das fontes de energia para compatibilizar com o pasto, medindo as excreções, o Abimael, o nosso pós-doc, que adora trabalhar nessa linha, medindo as emissões das excretas, fezes e urina, e fontes de adubação nitrogenada. Por exemplo, a amônia, a ureia, tem problemas de volatilização, problemas de transformação em óxido nitroso. Então, para questões ambientais, essas fontes de adubo ajudam muito também. E hoje Sim. nós temos uma série de indústrias com produtos muito interessantes para pasto. Sim. Eu vejo com muito otimismo. Então, nós não temos uma ferramenta só que vai resolver. Nós temos várias opções, várias interações que são possíveis. Incorporação de leguminosa, por exemplo, trabalho de Arax, feito pela Embrapa, o Daniel Casagrande está trabalhando bastante firme lá em Lavras. Ele já falou aqui, já falou que gostou de eu ter citado as leguminosas, já está feliz aí. Ele está feliz? Tá, já falou aqui, gostei de ter falado das leguminosas. Daqui a pouco eu falo do Corinthians dele, ele fica triste. Mas esse é outro conceito. O Antônio Evangelista um dia falou uma frase que foi muito marcante. Se no passado nós tivéssemos entendido a leguminosa, em alguns exemplos do passado, como uma cultura de ciclo curto, e tivesse preparado a renovação dos pastos, nós teríamos consolidado muito mais fortemente o uso de leguminosas. Quer dizer, nós queríamos que ela fosse uma cultura persistente e brigando com gramíneas com o mesmo nível de manejo. Aí fica difícil, né? Então, veja, no exemplo aí, várias excursões na Austrália, levando leguminosas do Brasil, em algumas regiões eles usam, agora tem um brasileiro lá na Austrália trabalhando com desmódio, naquelas regiões mais secas, fora os estilosantes que eles já usam, né? Então, são condições climáticas que nós temos que respeitar a biologia dessas plantas. Sim. O professor, a professora Raquel, lá da UFV, eu acho que ela está no departamento de solos, Raquel, você me corrige. Ela queria a opinião do senhor em relação a essas questões relacionadas à adubação, se efetivamente essa adubação auxilia nessa intensificação. Acho que vai um pouco daquilo que o senhor falou em relação, talvez, a pouca adubação por causa da lei do incremento decrescente, né? Pois é, a questão de adubação é muito interessante. Durante muitos anos nós tivemos recomendações de 300 kg de N, 500 kg de N, em Tanzânia, em Mombasa, e às vezes o indivíduo, por questões de manejo, ele não ajusta a carga, a planta produz bastante, mas produz caule, produz folha senescente. E isso não tem contribuição no ganho de peso e na produção animal. Então essa questão de ajuste de dose e lotação eu acho que é o ponto-chave do processo. Porque nós sabemos que muitos produtores eles são reticentes naquela questão de ajuste de lotação. Sim. Ele é adepto do pastejo rotativo, ou do rotatino, do professor Carvalho, mas ele não gosta de ajustar a lotação. Ele não gosta de tirar o animal do pasto, misturar com outro grupo.
Então, nesse momento, que eu acho que perde a eficiência. Sim. Se você observar a adubação associada ao ajuste de carga para maximizar o consumo de folhas verdes, de material de alto valor nutritivo, a resposta animal é muito maior. Aí você fica naquele dilema, bom, o benefício foi de produzir mais ou de usar melhor o pasto produzido? Entendi. E aí, eu acho que é muito importante, quando você transfere esse tipo de tecnologia, você treinar o indivíduo com doses menores. Então ele vai se habituando a manejar o pasto. Eu fui numa fazenda no Pará, ele é um produtor exemplar, ele intensificou, dos 20% que ele pode usar da propriedade, ele intensificou 20%. É um trabalho bastante interessante, envolvendo o professor Corsa, envolvendo o pessoal da empresa, envolvendo o professor Matheus em bem-estar animal. Então ele conseguiu colocar 4, 5A em 1 hectare, quando a lotação média da fazenda era de 1 A. Então, se ele colocou todos os animais em 1 hectare, ele economizou 5 hectares, 4 hectares da fazenda que estavam em pousio, com outro tipo de forragem, com outra categoria animal, para fazer a fase de cria e recria. Então, é um uso racional do adubo. A adubação usada como ferramenta de manejo, e não dissociado. Ele não vai resolver o problema. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com 90 quilos, nós conseguimos, no experimento, que eu estou na intenção, Janaína, de ainda ver esse solo nosso aqui de Jabuticabal suportando menos de 3 UA. A gente faz fósforo, potássio e não faz nitrogênio. Mas com o manejo de interceptação são 3 UA. O trabalho da Natália agora, que testou fontes de adubação, caiu para 2,8. E as áreas adubadas com 90 quilos, eu tenho 4,5. Sim. Com 180, 5,6. Com 270, ele foi para 6,7. Então, esses aumentos de lotação não são não lineares. Pagam, né? Então, o que acontece? Informações de campo. Uma consultora me passou, em região do Mato Grosso do Sul, R$ 2.200 para formar 1 hectare de pasto. Formação. E o custo de ureia, mais de R$ 2.000 a tonelada. Então você tem que pensar muito bem que o seu produto é boi, não é capim. Né? Sim. E aí que está a questão. Esse estudo das relações e os ajustes finos, na verdade são ajustes finos. Você tem aumentando o desafio, porque você pega um mês de veranico, como ocorre aqui às vezes janeiro, fevereiro, os ganhos caem assustadoramente. Você está com a lotação alta no pasto do bar. Então, sim, esse treinamento tem que ser passado para o produtor. Porque não adianta produzir e não saber colher, né, professor? Exatamente. Altas doses significa mais intensificação na colheita, na verdade. Então, por isso que essa intensificação sustentável, ele vai num caminho de mineiro, ele vai ali na segurança. Eu vou fazer um treinamento trabalhando com, por exemplo, nós temos trabalhos aqui de 75 quilos de N, com resultados em ganho de peso individual muito bons. Ganhos por área e foram compensadores. Você colocar 3 UA. Esse é um discurso que eu acho que o Brasil podia pensar numa estratégia. Por exemplo, se nós pegarmos essas áreas que são áreas de fronteira e aumentar a lotação através de manejo, adubação, suplementação com subprodutos, por exemplo, no Mato Grosso e sul do Pará, que tem uma agricultura muito pujante, você não precisa avançar para desmatar. Se você vai aumentar a lotação de 1,3 para 3. Aí vem uma questão para reflexão. É bom a gente ouvir os economistas. Nós temos 215 milhões de cabeça, ou um pouco mais, estamos abatendo por volta de 12 milhões de equivalente de carcaça. E aí, quem vai comprar se nós dobrarmos o rebanho? Quem vai comprar? Nós vamos produzir carne commodity para a China ou vamos produzir carne gourmet para o mercado interno que está consumindo essa carne? E o mercado externo, para você competir, você tem que produzir qualidade. Você compete com a Argentina, com a Austrália, com o Uruguai. Os Estados Unidos compram nossa carne industrializada e vendem a deles para a Europa. A Austrália produz Wagyu para o Japão. Então, nós temos que brigar nesse cenário de qualidade e remuneração do produtor. Agora, produzir carne commodity também é interessante, mas qual o rebanho que nós devemos ter para abastecer essa demanda mundial? São coisas estratégicas. Eu acho que nós temos que pensar em preservação
e realmente trabalhar no que nós já temos, recuperar esses 60 milhões de hectares de pasto degradado, não sei se é mais, não sei se é menos, e ter esses, na manga, um handicap seguinte: eu estou mitigando, eu estou sequestrando carbono. Muito bem, e o Fundo Mundial para incentivo a essas atividades? A agricultura brasileira não vai receber os créditos de carbono? Aí, esse ano, Janaína, o Congresso Internacional de Pastagem seria no Quênia. E tem uma sessão que eu acho sensacional no Congresso Internacional, que é a função social das pastagens. O benefício social de preservação do ambiente, a biodiversidade, recurso hídrico. E aí você discute uma fazenda-hotel. Como é gratificante, é interessante ver, nós tivemos na Irlanda em 2005, nós vimos, as pessoas da cidade vêm ver a realidade do campo. Sim. Que não é fácil, né? E aí entra um negócio, nós somos um país agrícola. Não adianta essa cultura de cidade entender que o campo é tudo simples, é só plantar e colher. Não, é muita ciência que nós temos. Muito. Então, por exemplo, arte e ciência, né? Não é para qualquer um também. Sensibilidade. E aí você viaja para o exterior. Um dia nós estávamos na Holanda, nós somos com um grupo da Trau Nutrition, uma cidade pequena, aquele horário de tomar aquele cafezinho. Veio um senhor com um trator enorme, parou no meio da pracinha. Todo mundo cumprimentou, falou oi para ele, ele foi no local, comprou e saiu. Experimenta um agricultor fazer isso aqui no Brasil. Quer dizer, é uma diferença de valores. Isso. Valores de entender cada um. Agora, nós também da agricultura temos que preservar essa questão e mostrar, nós estamos fazendo isso, a ciência faz isso. A turma que está chegando nova aí, diminuiu o consumo de carne. Tá bom, o consumo de carne é algo democrático, se eu quiser como fazer você quiser. Né? Se eu quiser comer vegetais, aqui é muito bom, muito saudável. Agora, denegrir o produto porque há um desmatamento ilegal, há uma queima por causa de madeira, por causa de... Às vezes aqui em Jabuticabal está queimando muita cana. É incêndio criminoso. Uhum. Você acha que um produtor vai queimar a rebrota da cana dele? Então, são cenários que precisam... às vezes a gente chega dizendo, isso é caso de polícia, não é caso técnico. Sim. Mas eu acho que nós temos muitos recursos, muitas fórmulas de contemporizar, de fazer uma agricultura mais equilibrada, uma pecuária mais equilibrada, com esse potencial enorme que nós temos. Nós temos um conhecimento tranquilo, você pode falar. Não existe país no mundo com agricultura tropical melhor que a nossa, uma agropecuária. E nem que preserve tanto, né, professor? A gente tem que falar também, né? Claro, o professor Nilma acabou de entrar aí lá no Agro Verdades, ele sempre comenta isso também lá no canal dele do Agro Verdades, exatamente isso. Nenhum outro país do mundo tem preservação de floresta, né, como o nosso. Né? A gente também não pode aceitar essa carapuça aí e se vestir, não. Eu acho, olhando assim o cenário, acompanhando os dados, nós tivemos no ano passado um congresso lá em Foz do Iguaçu sobre mudanças climáticas. Foi um ambiente extremamente agradável, um evento muito bom, tecnicamente, com a parte agrícola, a parte de animais. A única palestra que eu vi alguém criticando o Brasil foi de um italiano, da FAO. Mas por que esse indivíduo está falando dessa forma, que a nossa pecuária é predadora, a pecuária que concentra a renda, mas ele ouviu poucas e boas quando ele foi falar da carne sintética, que foi daqui muitos anos, né? E com um custo alto. Mas eu fiquei surpreso, mas o órgão da FAO, que deveria saber, que deveria acompanhar as realidades, deveria informar, já vem com 4 pedras, quer dizer, não é bem assim a situação. Nós temos condição de melhorar, temos obrigação de melhorar. Um exemplo que eu gosto de colocar, por exemplo, a questão de uso do pampa como pastos nativos, melhoramento com introdução de espécies anuais, e funciona muito bem. Então, nós temos que valorizar esse tipo de situação. Agora, Janaína, eu vejo nós deveríamos trabalhar mais os conceitos de zoneamento ecológico. Olha, tal região não pode ter esse tipo de pecuária, esse tipo de agricultura. Mas o que acontece? Para a agricultura tem muito isso já, né? Mas para a pecuária a gente não tem essa... Então, há quantos anos as pessoas moram naquele local que ali não é adequado? Você vai na Austrália, por exemplo, o interior da Austrália é região de mineração. E na região do território do norte são 20 hectares para uma vaca.
Eles produzem mais para o sul, na região de Brisbane também tem uma produção usando leucena, usando capim-búfalo, mas lá para o território do norte é aquela densidade de animais. A mesma coisa que você vai no Arizona, vai no Montana, aqueles estados mais frios, é essa lotação. Agora, onde que eles desenvolvem? No confinamento. Sim. Então, eu acho que no Brasil poderia ter esse tipo de ação, priorizando os biomas. Aqui não deve produzir. Mas tem histórias que a gente fica vendo. Outro dia eu passei por Rondinelli, que é meu aluno que está lá na Rural, um artigo, inclusive com brasileiros. Eles falaram que a Amazônia Legal tem 1/3 do rebanho brasileiro. Aí fizeram um mapa. Eu não sabia que Recife fazia parte da Amazônia Legal. O norte da Bahia, esse mapa está errado. Como é que a pessoa consegue publicar um artigo com brasileiros participando e colocar um absurdo desse? Então, essa questão que você está dizendo, há uma distorção das informações do Brasil. Amazônia Legal até Recife. Então, quer dizer que... Aqui dentro mesmo, se a gente não consegue se ajustar aqui dentro, imagina o que vão dizer lá de fora, né? Ô, professor, nós estamos a 3 minutinhos de encerrar aqui. Eu vou só pegar aqui a pergunta que o pessoal mandou. Quem está perguntando aí, eu não consigo enxergar, tá, gente? Acho que é Joane Almeida. O que dizer sobre o uso de aditivos naturais na mitigação de metano? A gente tem só 2 minutinhos, professor. Bom, a experiência que nós temos e os dados disponíveis na literatura, o tanino condensado e óleos essenciais e saponinas têm resultados bastante interessantes. Inclusive, tem empresas brasileiras que têm a produção destes produtos, por exemplo, produto à base de canela, à base de cravo, sintéticos. Então, não tem problema aí de trabalhar com essa, vamos dizer, com ameaçar a extinção dessas espécies pelo uso. Outro ponto interessante é que alguns desses aditivos, o animal, o ambiente ruminal, fica meio que condicionado. Então, se usar por um tempo muito longo, os resultados não são tão satisfatórios. E agora mesmo nós estamos fazendo um experimento com saponina, óleos essenciais e tanino. Um ponto que é bastante interessante é a fonte do tanino condensado, para você diminuir a quantidade de proteína solúvel, e também a ação em micro-organismos ruminais. Um ponto que está bastante favorável, que a gente acompanha de longe, fica observando, a evolução na parte de microbiota ruminal, as determinações, tanto de silagem quanto de microbiologia de rumen. Isso está mudando o perfil das pesquisas, está mudando a qualidade da informação. E tem muita gente no Brasil trabalhando e muito bem nesse segmento. Então, eu vejo com muito bons olhos essas opções. E aí nos garante, entre aspas, um mercado europeu, que não usa monenzina, não usa virginamicina, quer dizer, como opções, que são produtos consagrados, que funcionam bem, mas tem restrição de mercado. Okay. Eu acho que é uma linha muito positiva de se fazer. O professor vai terminar aqui, tá? Eu queria muito te agradecer. Daqui a pouco o Instagram derruba a live e ele faz isso mesmo, professor. Cai no meio da fala da gente. Às vezes nem dá tempo da gente dar tchau, tá? Então, professor, muitíssimo obrigado. Foi muito bacana. O pessoal está elogiando super aí, falando que foi muito legal, que foi brilhante, que foi ótimo. Para mim foi uma aula, né? Então, fica meu agradecimento aí ao senhor por todo o carinho, por ter aceitado. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Espero passar muito aí para o São João del Rei, ver as melhorias de pasto, que, aliás, eu tenho acompanhado algumas fazendas com uma condição de silagem de milho, áreas de pasto bem manejadas em relação ao passado bem distante. Que bom, né, professor? Estão melhorando, né, professor? A gente está melhorando. Mas vem aqui para poder passar na São João dos Queijos aqui, para comer uns queijos bons. Aqui nessa região não tem, é demais. Realmente, tudo... Eu sou suspeito que tudo de Minas é demais. Eu também acho, eu gosto mais. Pessoal, eu aproveito para convidar vocês para a live quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui com o professor Nilman. Nós vamos falar sobre suplementação de bovinos em pastejo. Professor, o senhor está convidado também. Obrigado. E se o Nilman falar que ele se parece comigo, quando a gente trabalhava com o professor Rasmo, ele falava que ele era meu irmão. Eu estou contra que ele é meio gordinho também. Então, um abraço para todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Um abração, viu? Bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.